Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Lei. Eu sou Márcia Campos, presidente da Comissão de Bem-Estar Social, Direitos Humanos, Cidadania e Desenvolvimento. E em nome do nosso presidente, o senhor Edivaldo Araújo, eu saudo a todos os presentes, aos servidores dessa casa, aos servidores da Prefeitura e a vocês que nos acompanham em casa. Para iniciarmos o trabalho de apresentação dessa audiência pública da Secretaria de Saúde do último quadrimestre, eu gostaria de convidar o secretário Denis para compor a mesa, Denis Krupp, a Cidinha, a diretora de Planejamento, Dr. Leonardo. Por favor, doutor. E para iniciarmos essa abertura, eu gostaria de começarmos com uma oração para agradecer a Deus por todos os trabalhos que temos desenvolvido aos munícipes dessa cidade, principalmente pela Secretaria de Saúde. Gostaria de chamar a servidora, a gerente de urgência, Janaína, para fazer a invocação a Deus Todo-Poderoso. Obrigada. Perdão, eu falei Leonardo, mas é Leandro. Perdão. Bom dia a todos. Vamos orar? Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em todas as coisas o Senhor está presente, cuidando de nós, nos abençoando. Apesar de nossas lutas e as nossas dificuldades, o Senhor sempre está presente, nos abençoando. Deus, eu coloco agora no teu altar, Senhor, esse período que vamos estar aqui apresentando, Senhor, todos os nossos, todas as coisas, ó Deus, os nossos prestação de contas da nossa secretaria, que o Senhor possa estar à frente abençoando. Queremos, ó Deus, colocar no teu altar este momento e te agradecer por tudo, ó Deus. Abençoe a vida de todos que estão aqui na frente, ó Deus, do secretário, da Cidinha diretora, que o Senhor possa dar dando sabedoria e graça à vida deles e estar nos abençoando. Obrigada, Deus, por todo o seu cuidado sobre as nossas vidas. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para darmos sequência à abertura dessa audiência pública, eu gostaria de deixar aqui frisado todo o meu carinho, minha gratidão ao secretário Denis Krupp por todos os trabalhos, metas perseguidas que foram alcançadas em prol da nossa população. Muito obrigada, secretário, obrigada, Cidinha, doutor Leandro e a todos os servidores da Secretaria de Saúde. Bom, agora a Cidinha vai passar para a gente tudo o que ocorreu no último quadrimestre. É importante que você, munícipe, acompanhe essa agenda, acompanhe todas as audiências públicas que são desenvolvidas nessa Casa de Lei, porque nós trabalhamos com muito carinho e essa Secretaria de Saúde faz um trabalho fantástico em prol dos nossos munícipes. Muito obrigada. Agora a gente vai começar o trabalho, então eu declaro aberta essa audiência pública como presidente dessa comissão. Fiquem à vontade para desfazer a mesa. Bom dia a todos. Então, estamos aqui novamente para apresentar o relatório do último quadrimestre, 2023. Então, nós estamos falando dos dados de setembro a dezembro de 2023. Então, o relatório em atendimento à Lei Complementar 141, né, já foi devidamente apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. A primeira parte aqui, então, é os dados do município, dados da Secretaria de Saúde, do Secretário de Saúde, do Conselho de Saúde, do plano e da programação anual vigente.
sempre ressaltando que os dados se dão de forma preliminar, né, devido ao fechamento dos sistemas de informação, né, e da contabilidade. A gente começa com os dados dos recursos financeiros. A gente tem um orçamento no ano de 2023 de 368.269.000. Do Tesouro Municipal, 212.601.000. Recursos da União, 137.022.000. Recursos do Estado, 18.646.000. Então, a composição de orçamento, a gente vê aí a fatia maior, né, do Tesouro Municipal, seguidos pelos recursos da União, em 37%. Esse quadro, então, é o quadro das receitas, né, que compõe a base para cálculo dos 15% em saúde. A gente tem, no terceiro quadrimestre, entre as receitas de IPTU, Imposto de Renda, ITBI, algumas receitas da União, né, como FPM, ITR, e as do Estado, ICMS e IPVA, né, não vou passar número por número, mas a gente totalizou no quadrimestre R$ 275.141.362 nessas receitas. A gente tem aqui também o quadro das receitas de transferências do SUS, né? Aí são as receitas exclusivas para uso na saúde. A gente tem receitas da atenção primária, as receitas da média e alta complexidade, receitas da vigilância, as receitas do Estado e outras receitas referentes a equipamentos e investimentos, totalizando, então, no quadrimestre, R$ 87.783.455. E, no ano, as receitas do SUS totalizaram R$ 159.522.745. Esse quadro, então, demonstra a aplicação, né, do percentual em saúde. A gente tem, então, a totalização das receitas, né, que compõem a base, em R$ 275 milhões no terceiro quadrimestre. Se o município fosse aplicar 15%, a gente aplicaria no quadrimestre um pouco mais de 41 milhões. No entanto, a gente aplicou R$ 132.653.939 em saúde. Só com recursos do município, no quadrimestre, foram R$ 55.161.000. Isso representa 20% no quadrimestre, 20,05% de aplicação em saúde. Então, assim, de toda a receita municipal, no ano de 2023 foram aplicados 24%, 24,21% em saúde, que equivale a R$ 1.406,25 habitante ano e R$ 872,42 com recurso do município, por habitante ano também. Esse quadro são as principais despesas em saúde. Então, dos 132 milhões que a gente viu no quadrimestre, 51.089.000 é pessoal e encargos, né, o gasto com a folha de pagamento, 2.636.000 cesta básica, né, o apoio ao servidor, cesta, vale transporte, convênio médico, e 78.672.000 são as despesas correntes, as outras despesas correntes, né? Sejam elas com contrato de gestão, programa mais médico, despesas com exames, transporte, não vou passar número por número, mas a gente tem aí a despesa com hemodiálise, né, sentenças judiciais, medicamentos, material de enfermagem, locação de imóvel, locação de veículos, gastos com material de consumo, de enfermagem, né, e outros serviços que a Secretaria de Saúde contrata. Despesas de capital no quadrimestre, né, de equipamentos e outros de material permanente, R$ 255.666,29. Aí, totalizando, então, a despesa de R$ 132.653.939.
Então, abaixo a gente coloca algumas notas explicativas, né, que trazem alguns esclarecimentos sobre os números que a gente trouxe aqui. E a despesa total no ano, né, só para a gente complementar aqui, então, foi 334 milhões, né, com a despesa de capital. Esse quadro também é pinçado ali do quadro da receita, é a despesa com o contrato de gestão, né? Então, a gente teve aí no último quadrimestre pouco mais de 12 milhões, né, sendo pagos ao contrato de gestão, que faz gestão de todos os nossos equipamentos de urgência, né, o hospital, as UPAs, o SAMU, e ainda faz uma complementação do nosso serviço da rede. Em específico, no mês de outubro, a gente tem um valor um pouquinho maior, que é onde a gente fez o ajuste do piso da enfermagem. Os profissionais que estão no contrato de gestão, o pessoal que é técnico e auxiliar de enfermagem, eles têm uma diferencinha a receber do Ministério. Isso foi repassado pelo Ministério, a gente aditou no contrato e repassou para o contrato, então, o valor referente ao piso da enfermagem. Esse relatório, então, é um relatório detalhado, com todas as despesas que compõem o contrato de gestão, né, entre despesas de pessoal, de consumo, materiais diversos, taxas, despesas gerais, como telefonia, água, energia, prestação de serviços médicos, né, que é a contratação dos profissionais médicos, e todos os outros serviços de terceiro, né, que a gente contratualiza dentro do contrato de gestão para os serviços de urgência. Aí a gente muda um pouquinho, vamos falar dos indicadores de saúde. A gente também está acostumado a olhar, né, entre os principais indicadores, a gente tem aí a atenção ao pré-natal e ao parto, a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. Então, as duas últimas barrinhas lá, azul e vermelha, é o ano de 2023, né? A gente tem um total de nascidos em 2023, de nascidos vivos, de 2.786 nascidos vivos, e que nasceram no Mário Covas, 1.390. Então, a gente sempre olha que praticamente metade, né, da nossa população nascem no nosso hospital, nascem no Mário Covas. Aí os números também mostram isso. A gente tem, na proporção de parto normal, um pouco mais de 31%, quando a gente olha a saúde suplementar, né, foi de parto normal. E quando a gente olha só o Mário Covas, que é todos os partos só SUS, né, 40%, 40,36%. O próximo indicador é a proporção de gravidez na adolescência. Então, são aquelas crianças que nasceram de mãezinhas com menos de 20 anos. A gente registrou em 2023 6,60% das mãezinhas foram nessa faixa etária. No gráfico ao lado é a proporção de 7 consultas ou mais, né, gestantes que realizaram pelo menos 7 consultas de pré-natal. Esse indicador está em 84,24%. Com relação à mortalidade infantil, a gente tem uma taxa de mortalidade infantil no ano de 2023 em 6,82, né? 6,82 nascido vivo, 6,82 para 1.000 nascido vivo, né? Os óbitos infantis. A gente não teve ocorrência de óbito materno. Nesse gráfico, as principais causas de mortalidade, né? Última barra lá também a gente vê que as doenças do aparelho circulatório é a principal, né? A principal causa de mortalidade, seguida pelas neoplasias e seguida pelas doenças do aparelho respiratório, né? As 3 primeiras ali, vermelha, verde e a roxinha. A gente teve, então, a ocorrência de 1.228 óbitos no ano de 2023. Esse dado pode ser um pouquinho atualizado ainda em relação às pessoas que morrem em outros municípios. Às vezes, o dado demora um pouquinho a chegar para a gente na base, então, pode ser que atualize um pouquinho ainda esse número. Esse gráfico são as causas, a mortalidade por causa externa. A gente tem, então, também no exercício o registro de 31 óbitos pelas causas externas, sejam elas, então, acidente de transporte, 14, 8 homicídios, 13, o roxinho, quedas, 1 suicídio e 14 demais causas, aquelas que estão classificadas como causas indeterminadas no CID-10.
Aqui a linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem lá o total de óbitos, né? Aqui a gente olha os óbitos na faixa etária de 30 a 69 anos. A gente tem, então, das 1.234 óbitos de 2023, 559 foram nessa faixa etária de 30 a 69 anos, e a metade disso, praticamente, pelas doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas, né? O gráfico mostra essa distribuição. E as duas causas que prevalecem ali, a gente vê que é a mesma para as outras faixas etárias, né? A doença do aparelho circulatório e as neoplasias. Aqui, então, já são os dados de internação. A gente tem, então, um pouco mais de 8.000 internações registradas no quadrimestre. É um dado que também deve atualizar um pouquinho em função das internações que acontecem fora do município. Dessas, então, 1.307 são internações por causas sensíveis à atenção básica, que são aquelas causas que a gente pensa que são doenças que deveriam ser acompanhadas no dia a dia na atenção primária, por isso que elas são causas sensíveis à atenção primária. Isso representa 16,33%. E no gráfico ao lado, a gente vê a proporção de internações nos hospitais, né? No nosso hospital, em Hortolândia, e nos demais hospitais, né? A gente tem a maior fatia, que é a azulzinha ali, acontecendo no hospital. Então, de todas as 8.000 internações, uma fatia bem importante acontece no nosso hospital, dos hortolandenses, né? E aqui, então, é um gráfico parecido com o que a gente viu lá atrás, mas que são as principais causas de internação. Então, aqui, além das internações que a gente tratou no gráfico anterior, a gente agrega também as internações que foram de parto, né? Aquelas relacionadas à gravidez, parto e puerpério, que é o principal, né? Causa de internação no hospital, que é a barrinha vermelha, né? Então, aí é seguido das doenças do aparelho digestivo e as doenças do aparelho circulatório, do que mais se interna os nossos munícipes. Agora, passamos a olhar os dados da atenção primária. A gente registrou, então, na atenção primária, nas nossas unidades básicas de saúde, um pouco mais de 21.000 atendimentos no quadrimestre, e a gente tem uma cobertura de atenção primária no município de 67,34%. Aqui também, como de costume, a gente ilustrou algumas ações da atenção primária, né? Algumas ações que são realizadas dentro das nossas unidades e fora dela, atividades físicas, algumas palestras, reuniões, atividades comemorativas a cada data, né? Outubro Rosa, a gente tem aí. Bastante atividades nos territórios. E aqui, né, entra aquele nosso quadro também que a gente está bastante acostumado a olhar, que é relacionado às metas que são perseguidas pelas atenções, né? No caso aqui são as metas relacionadas à atenção primária. Elas sempre fazem relação ao que está no PPA, fazem relação ao que foi discutido nas conferências de saúde e, principalmente, todas as ações que estão elencadas no nosso plano municipal. Eu não vou me detalhar em todas as metas, mas, assim, essa, por exemplo, é estruturar as unidades básicas de saúde, né? A gente tinha ali 3 metas para essa situação, então passa por reforma de unidade, adequação física de equipamentos para as unidades, credenciamento de equipes, né? Contratação de equipes para compor as unidades de saúde. Também fazem parte dessas metas alguns indicadores que a gente acabou de olhar, né, com relação à mortalidade infantil, ao rastreamento de câncer de mama e câncer de colo de útero. Também são metas que a gente persegue, né, dentro do nosso plano, então elas estão aqui elencadas. E o acompanhamento dos pacientes nos seus segmentos, né, saúde do idoso, saúde do adolescente, né?
Aqui mais alguns dados da atenção primária, esses com relação à saúde bucal. Então, a gente tem aí os principais números, né, com relação à saúde bucal, um pouco mais de 4.900 procedimentos realizados, número de primeira consulta, 797, né, por mês, é uma média mês, sempre esses dados do quadrinho. E também alguns dados do saúde bucal especializada que acontece lá no CEL. Né, endodontia, pério e portadores de necessidades especiais também que são atendidos naquele serviço. Aí, na sequência, também mais algumas metas relacionadas à saúde bucal, né, que vai desde da oferta dos atendimentos nas escolas, atendimento odontológico de gestante e o atendimento odontológico lá no hospital, que são para aqueles portadores de necessidades especiais. A gente tem aqui também uma meta relacionada à atualização e qualificação da lista dos medicamentos municipais, né, que é o REMUME. A gente é uma meta nossa e a gente faz uma atualização dessa lista anualmente. E também meta de garantia do funcionamento das farmácias com equipe completa, que a gente também realizou esse ano em especial, algumas contratações para compor a equipe das farmácias na atenção primária. A gente passa a falar da atenção especializada. A gente tem aí os principais atendimentos do Centro de Especialidades Médicas, um pouco mais de 7.280 consultas, né, entre primeira consulta e retorno. Alguns outros procedimentos do SEM, né, curativo, 488, pequenas cirurgias, 145, e cuidado com pacientes com estomas, né, 1.539. A gente tem também o registro de ecocardiogramas, né, realizados lá no Centro de Especialidade, exame de nasofibroscopia, foram 114, eletroencefalo, 122, e 327 audiometria. A gente também está realizando o mapeamento de retina, foram 507 no quadrimestre, e lá também são realizados os laudos, né, de raio-x da nossa rede. Aqui os atendimentos da fisioterapia, né, o centro de reabilitação, a gente teve no quadrimestre, então, 1.185 atendimentos por mês, 195 consultas, 168 atividades de prática corporal, tivemos ali mais de 780 triagens, 1.792 pacientes são assistidos naquele serviço, no quadrimestre, foram assistidos, e a gente tem algumas linhas de trabalho de pacientes que são encaminhados para a Secretaria de Esporte para a continuidade da reabilitação. É uma parceria, informação também de que a gente fez uma contratação de um novo fisioterapeuta para esse serviço no quadrimestre. E aí as imagens que mostram todas essas atividades. Na sequência, então, os atendimentos no CIER. A gente tem, então, no quadrimestre, 51 audiologia clínica, 638 terapias, média mês, né, e os demais atendimentos, 446. O gráficozinho, então, mostra que 93,5% do nosso atendimento no CIER é para as crianças, né? A gente tem uma fatia ainda de adulto atendido naquele serviço por conta dos exames, né? Audiologia e outros que são fornecidos ali dentro, mas o grande público é infantil. Tivemos a contratação, então, de um fonoaudiólogo e 2 psicólogos, e aí a gente tem ainda uma informação ali de 11 novos casos, né? 18 monitoramento auditivo, alguns matriciamentos e casos novos no quadrimestre, né? Alguns matriciamentos que são realizados com outros serviços da nossa rede de saúde e também da educação. Também algumas imagens que ilustram as atividades, e aqui é o SESM, né? O Centro de Atendimento à Mulher. A gente tem no quadrimestre 129 atendimentos de nível superior e 399 de médicos, né? Algumas atividades também, que eu não vou me ater ao detalhamento aqui, atividades de grupo, atividade de educação permanente, né? Bastante coisa que é realizada naquele serviço de saúde da mulher. A gente tem 251 gestantes sendo acompanhadas naquele serviço no quadrimestre,
333 em acompanhamento de patologia genital e mamária. Realizamos 674 mamografias nesse período, por mês. E aí, mais algumas imagens que detalham essas atividades que a gente está aqui falando. Bastante capacitações, bastante atividades. Então, esse próximo slide é o Centro Especializado em Infectologia. A gente também tem no quadrimestre 152 atendimentos dos profissionais de nível superior e 171 atendimentos médicos, média mês também, né, o número de atendimentos no mês. No quadro de baixo, 836 pacientes sendo atendidos nas diversas patologias que aquele centro atende. Número de casos de violência sexual, 162, visitas domiciliares de 17, e um pouco mais de, né, exatamente 100 número de busca ativa. A gente tem 757 pacientes atendidos no serviço, e aí os dados referentes a todos os testes que são relacionados, teste rápido, né, mais de 14 mil testes realizados no serviço, e outras atividades de monitoramento também. Aqui toda a relação de todas as ações, né, que esse serviço faz, além do equipamento de saúde, né, as ações extramuro, e as reuniões e atualizações, capacitações que eles realizaram também, foram 14 nesse quadrimestre, com os temas também que estão todos aí descritos, né? Algumas imagens, então, do Centro de Infectologia. E, na sequência, são todas as metas relacionadas à atenção especializada, né? A reestruturação, né, do modelo de cuidado, né, que a gente está reorganizando nossos serviços para, assim que for construído e adequado o CER, né, na modalidade de que a gente vai unir o CIER e o CRF, a garantia de consultas, né, e de equipamentos também são metas a serem perseguidas, ampliar o acesso oportuno aos exames, né, aqui em especial aos de ultrassonografia, também foi meta perseguida pela aquele grupo o ano todo, altas com relação ao PADO, ações de prevenção à infecção sexualmente transmissível, ações de matriciamento. E aqui a gente já passa a falar, então, dos serviços dos CAPs. Né? A gente tem, então, os números aí dos 3 CAPs, o CAPs IJ, o CAPs AD e o CAPs Vida. No terceiro quadrimestre é o que está pintado de verdinho. A gente tem, então, o número de usuários ativos em cada um dos 3 serviços, os acolhimentos realizados, os atendimentos, os matriciamentos, a quantidade de grupos que trabalhou, né, nesse período, as pessoas em cuidado intensivo, em cada um dos 3. Como o CAPS, como a gente sabe, o CAPS Vida é um CAPS que funciona 24 horas, a gente tem ali pacientes internados, paciente que permanece no serviço alguns dias. Então, a gente tem, no mês de dezembro, no primeiro gráfico, o número de usuários em leito, né, que é uma média de 10 usuários que permaneceram em leito no CAPS Vida, numa média de permanência de 5 dias. E a taxa de ocupação nesse serviço esteve entre 84% e 90%, né, em média. Aí. Então, a gente tem os leitos bastante ocupados durante todo o período no CAPS. A descrição são aí das principais atividades que são realizadas nos 3 CAPs, né, as principais palestras e as ações que são realizadas nos 3 serviços. E também algumas imagens das atividades que são realizadas nos CAPs. Na sequência, a gente trouxe também, que faz parte do plano municipal, as principais metas que estão relacionadas a esses serviços, né? Que passam por toda a organização assistencial, né? Desde atendimento, equipe, matriciamento, e, né, supervisão clínica,
a adequação das equipes. Esse quadro já é os atendimentos do PADO, né, o Programa de Atendimento Domiciliar. A gente teve, então, no quadrimestre, 617 atendimentos por mês. No PADO, a gente tem ali 150 pacientes acompanhados, 10 pacientes admitidos, 10 altas compartilhadas, que são aquelas altas que a gente compartilha com o hospital e a UBS, o paciente do PADO é internado e a gente assume aquela alta ou a rede assume, né? Isso é a alta compartilhada. A gente teve também distribuição de fraldas e dietas artesanais e suplementos, né, para aqueles pacientes. Pacientes, né, 302 pacientes atendidos com oferta de oxigênio, né, seja somente oxigênio ou CPAP e BIPAP, e 568 visitas domiciliares. Aqui algumas atividades do PADO, então, capacitações do PADO com o nosso serviço do SAMU, e algumas outras ações, então, realizadas pela Secretaria de Saúde. Aí a gente trouxe bastante atividades, reuniões, palestras, né, que foram realizadas na saúde nesse último quadrimestre. E, na sequência, então, a gente passa a falar da atenção hospitalar, né, urgência e emergência. A nossa rede de urgência, então, está composta pelo hospital, as 3 UPAs e o SAMU. Esse primeiro quadro é os atendimentos das internações hospitalares, os atendimentos de internação no Mário Covas. Foram 402 internações no quadrimestre, né, média mês, 402 internações mês, entre as clínicas, né, cirúrgica, obstetrícia, clínica médica e pediatria. A gente teve uso de 144 diárias de UTI nesse quadrimestre, também média mês. E aí os registros fotográficos das principais capacitações, das principais atividades lá no hospital. Algumas campanhas, algumas palestras, bastante atualizações, né? A rede de urgência sempre atualiza muito, né, a questão de protocolo, de atendimento. Bastante atividades realizadas nos serviços de urgência, então. Aí esse gráfico, então, é o gráfico das UPAs, né, os atendimentos das 3 UPAs. Primeiro gráfico, atendimento clínico e pediátrico das 3 UPAs. A gente tem aí sempre uma média de 9 a 10 mil atendimentos registrados em cada uma das 3 UPAs. No gráficozinho ao lado, a gente vê a classificação de risco, também que para a gente é um pouco já conhecida. Acho que a gente que olha para isso aqui na Câmara já há algum tempo, a gente sempre vê que a grande fatia dos atendimentos nas 3 UPAs são atendimentos de azul e verde, né, são aqueles que têm menos urgência, né, vamos dizer assim, e o amarelo e vermelho realmente aparece numa fatia um pouco menor. Também a gente ilustrou aqui algumas capacitações que aconteceram nas UPAs, algumas ações, algumas atividades naqueles serviços. Esse quadro já é o atendimento do pronto-socorro municipal, então a gente registrou no quadrimestre um pouco mais de 10 mil atendimentos por mês, lá no pronto-socorro Mário Covas. E o gráfico ao lado também mostra que 77% exatamente foram de pacientes verde, né? A gente tem lá uma fatia um pouco maior do amarelo, lá no pronto-socorro, quase 20%, mas ainda prevalece o atendimento do verde também no pronto-socorro municipal. Aqui a distribuição dos atendimentos no SAMU. A gente tem, então, nas últimas 3 barras do terceiro quadrimestre, 2.724 atendimentos por mês, um pouco mais de 2.700, eu acho, está bem em cima do tracinho, e 56 que tiveram envio de viatura, né? Envio da equipe. O atendimento, então, do SAMU ilustrado aí nas imagens, todas as atividades do pessoal do SAMU, capacitações,
atualizações que eles também realizam periodicamente. O SAMU faz também bastante treinamento, né, com simulação. E aqui, então, os principais indicadores relacionados à rede de urgência. Daí, aqui, então, a gente passa por indicadores como realização de cirurgias eletivas, a manutenção, né, e a gestão do próprio contrato de gestão, monitoramento de indicadores, as capacitações e atualizações que aquele serviço precisa realizar, porque é um serviço que é a primeira porta, né, que as pessoas procuram em caso de urgência. Então, ali, as capacitações são intensas. A gente tem a ampliação de capacidade, o centro de diagnóstico também, com a implantação da tomografia, que era uma meta desde o início do nosso plano, então, ele faz parte do rol das metas. A classificação de risco do serviço de urgência também é uma meta. E aí, todos aqueles indicadores relacionados ao parto, que a gente viu lá na frente, também são metas que a gente persegue dentro da urgência, né, já que os nossos atendimentos no hospital são realizados nesse grupo. E as ações também relacionadas ao SAMU. A gente passa a falar da vigilância. Começamos falando do enfrentamento ao Covid. A gente tem aí os principais números relacionados ao Covid. No exercício de 2023, registramos ali um pouco mais de 2.600 casos positivos para a Covid, 13 óbitos, 23.000 notificações, né? Daí, no quadro ao lado, as principais taxas de vacinação para a Covid, 92%, pouco mais de 92% para a primeira dose, 87% para a segunda dose. E aí vai baixando um pouquinho à medida que chega nos reforços, né, que também a gente costuma acompanhar. Esse quadro, então, são os óbitos confirmados por Covid no exercício de 23, e a gente trouxe também dos anos anteriores, né, de 20 a 23, para a gente poder comparar. Então, a gente tem na barrinha roxinha, né, que é a que menos aparece o ano de 2023, e os óbitos nas suas faixas etárias, né? A gente teve aí um óbito a partir dos 40 anos, né? Depois 4 de 50 a 59 anos, aí a gente teve 5 a partir de 70 a 79 anos, 2 de 80 a 89 e 1 maior que 90 anos. A gente tem óbitos, então, na sua maioria no público masculino, né? 62% dos que morreram de Covid no ano de 2023 foram homens e 38% mulheres. Aí, esse quadro de cobertura vacinal, a gente tem, em 2023, coberturas importantes, acima de 90%, né? Preconizado é que a gente chegue sempre acima de 95%. A gente tem indicadores já batendo esse número, né? Cobertura por pneumocócica ou rotavírus já está acima de 95%. Então, a gente tem buscado fazer campanhas e ampliar a cobertura vacinal de uma forma geral. Na tabela ao lado, a vacina contra a gripe, a influenza, né, também as coberturas, que ficaram, ao final, em 52,35%, e está detalhado por público, né, entre crianças, gestantes, profissionais de saúde. Aqui os principais dados relacionados às arboviroses. A gente teve, então, o registro de 483 casos, né, notificados para dengue, no terceiro quadrimestre, então, o dado até dezembro, e 78 casos positivos. Então, como a gente está falando de 2023, nós estamos falando, né, são dados até dezembro. A gente não teve registro para as outras, para a chikungunya e para a febre amarela ou zika, naquele período, e nenhum caso também relacionado a monkeypox, né, que não teve mais nenhum registro. Principais capacitações e ações e oficinas relacionadas à vigilância epidemiológica. Também é um grupo que, como eu sempre digo, tem bastante capacitações e bastante atualizações durante todo o ano. Alguns simpósios e algumas participações em eventos fora também a gente registrou no quadrimestre.
Outras atividades relacionadas à vigilância, agora a vigilância e zoonoses, né? A gente tem o atendimento casa a casa, atividades de mutirão, a avaliação de densidade larvária, né? Que também acontece para ver como é que está a questão da dengue no município, e os outros imóveis especiais e os pontos estratégicos, que são aqueles que são visitados também para fazer o controle do vetor, né? Outras atividades relacionadas a atendimento de denúncia, né, de abelha, carrapato, escorpiões, morcegos, enfim, toda essa lista, né, que foram 885 no quadrimestre. Algumas atividades aqui também relacionadas à unidade de vigilância e zoonoses. Nesse quadrinho, as ações da vigilância sanitária, né, a gente tem, entre cadastro, laudos de LTA emitidos, licença de vigilância, inspeções, né, um pouco mais de 500 inspeções. A gente tem, então, 2.086 atendimentos específicos da equipe de vigilância sanitária no quadrimestre. Aí também algumas metas relacionadas aí à questão de vigilância, né, promoção e prevenção, que passa pela manutenção do Comitê de Mortalidade Infantil, os protocolos, né, as notificações da vigilância sanitária, epidemiológica, controle das doenças específicas, né, tuberculose, hanseníase, ações de saúde do trabalhador, em doenças ainda, a questão da sífilis congênita, algumas ações relacionadas ainda ao Covid, né, que a gente desenhou no plano lá no primeiro ano, outras relacionadas um pouco mais à sanitária, que é com relação às ILPIs, né, as instituições de longa permanência de idosos, a questão de licença de funcionamento e a efetivação do Código Sanitário Municipal. Um pouco mais aqui de reestruturação da unidade de zoonoses e o controle das arboviroses. Então, tudo isso são metas a serem perseguidas e que foram perseguidas no exercício. A gente buscou aí alcançar quase todas, e as que não foram alcançadas também estão devidamente justificadas, tá bom? Então, agora a gente já passa a falar um pouquinho mais da parte da gestão. Aqui, no Departamento de Planejamento, a parte de regulação. A gente tem, então, a parte de consultas reguladas. Aí a gente mostra que, no quadrimestre, quase 70% das consultas reguladas foram ofertas do município, contra 30% ofertadas pelo Estado. E, com relação aos exames, a gente tem uma oferta municipal de 98% de oferta de exames no município. E do Estado, a gente não chegou nem no 2% nesse quadrimestre. Isso é o grande reflexo dos exames que o município contratou, né, de uma forma ou de outra. A gente tem alguns contratos de exames, e a gente também tem a oferta via consórcio Cismetro. Isso demonstra que o grande volume dos exames que foram ofertados pelo município, com recurso próprio do município, e ofertados via consórcio e via contratos. E ainda falando de exames, aqui a oferta dos exames de análises clínicas, né, os exames laboratoriais. A gente teve uma oferta de um pouco mais de 42 mil exames na atenção primária, 4.844 exames mês na atenção especializada e um pouquinho ali de exames ofertados ao sistema prisional. No quadrimestre, a gente também fez uma oferta de 27 mil exames via consórcio Cismetro, para complementar os exames ofertados na nossa rede e diminuir, né, um pouquinho a espera por esses exames. Também temos aí a questão das metas perseguidas pelas equipes, né, que vão desde o monitoramento dos indicadores e dos dados que são produzidos pelas unidades encaminhados ao Ministério da Saúde, a elaboração dos principais instrumentos de gestão, né? Esse, por exemplo, né, o relatório quadrimestral e a pactuação interfederativa de indicadores são exemplos, né, de planos que a gente elabora nesse departamento. Captação de novos recursos, né, também passa pelas nossas metas, e habilitação e qualificação dos novos serviços.
acompanhamento dos principais convênios, acompanhamento financeiro e as ações mais relacionadas à regulação, né, que passam pela oferta de cirurgias, exames e consultas. Acho que é isso. No departamento administrativo, então, as principais ações da burocracia da Secretaria de Saúde, né? A gente tem aí a aquisição dos materiais, dos insumos, todas as compras são realizadas por esse departamento, né? A gente tem aí registro de 59 novas requisições, 105 atas de registro de preço, foram formalizados 5 novos contratos nesse quadrimestre, alguns aditivos contratuais, em média 133 manutenção predial, né, por mês foram realizadas nesse quadrimestre. A gente realizou um pouco mais de 8.500 atendimentos pelo nosso transporte sanitário, são aqueles pacientes que vão tanto para a clínica de hemodiálise, quanto para alguns serviços especializados dentro do município, mas principalmente para os serviços fora do município, esses pacientes são atendidos pelo transporte sanitário. Então, o registro de 8.500 é um volume importante para o mês, né? A nossa Central de Abastecimento da Saúde realizou, então, 512 entregas, né, nas nossas unidades de saúde por mês, nesse quadrimestre. Gostaria de registrar aqui que, nesse quadrimestre, também houve a contratação de 50 novos servidores, né, pelo concurso público. A gente teve aí pelo menos 10 novos agentes de saneamento, né, tivemos médico clínico, pediatra, psicólogo, dentista, né, contratado para compor a nossa rede de saúde. Então, nesse quadrimestre, foram 50 novos. Aí a gente trouxe, então, um pouquinho de ações de educação permanente, né, algumas capacitações que são realizadas com nossos servidores. Aqui mais algumas metas relacionadas ao administrativo, né, ao burocrático da Secretaria, que passa pela contratação em substituição aos nossos servidores que se aposentaram ou que saíram de alguma forma, a estruturação da educação permanente, a capacitação dos servidores de uma forma geral e a humanização e integração dos novos servidores. Também a parte de manutenção preventiva e corretiva, né, dos equipamentos e das unidades, a contratação de novos equipamentos, também estão dentro das metas nesse grupo, e a manutenção preventiva dos equipamentos, lá dos prédios, aqui dos equipamentos. E novas parcerias, que são aquelas metas relacionadas a convênios e consórcios, né, que a gente também deixa como meta, se houver necessidade da gente formalizar. O nosso sistema informatizado também é uma meta, né, à medida que a gente vai consolidando a implantação. E aqui algumas relacionadas ainda ao enfrentamento da Covid. Também são metas dentro do controle social, a capacitação dos conselheiros de saúde, a realização das reuniões, né, periódicas com o conselho. As imagens demonstram aqui, então, o lançamento da revista, né, da Saúde Humanizada, junto com o Conselho de Saúde. E a capacitação que a gente fez com os novos membros do Conselho de Saúde. Então, como análise e consideração final, gostaria de colocar que o relatório, então, do terceiro quadrimestre é um instrumento de prestação de contas. As informações são referentes ao último quadrimestre de 23. É uma reflexão, né, acerca da gestão adotada. A gente vê, né, nesse relatório as oportunidades e as dificuldades, né, de todo o nosso trabalho na gestão. No quadrimestre, a gente teve a requalificação da UPA do Nova Hortolândia, o Ministério publicou a portaria da requalificação da UPA. A gente teve, no quadrimestre, a contemplação de diversas propostas da portaria 544 do Ministério da Saúde, entre elas a construção de 3 CAPs, a reforma das 3 UPAs, a construção do Centro Especializado em Reabilitação, o CER,
A gente teve também uma ampliação significativa na oferta de exames de média e alta, né, realizados pelo consórcio Cismetro. Hoje a gente comemora bastante isso, porque a gente tinha filas importantes, né, para os exames de média e alta. Hoje a gente está trabalhando muito mais tranquilamente com essa oferta aos nossos usuários. A gente teve também a continuidade do programa de humanização, né, com a participação de usuários, trabalhadores e gestores e o Conselho Municipal de Saúde. Prorrogamos, então, o mandato para 31/12 do Conselho de Saúde, que a gente está falando do terceiro quadrimestre, e o relatório, como sempre, foi elaborado em conjunto com as outras áreas da Secretaria de Saúde, e ficamos aqui, então, à disposição, se houver alguma dúvida. Nenhuma pergunta? Então, seguimos agora para a finalização. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui a minha companheira da Câmara Municipal, a vereadora Márcia, cumprimentar e agradecer aqui a Cidinha, pode chamar de Cidinha? Cidinha, pela explanação brilhante, o doutor Denis, nosso secretário de Saúde, o doutor Leandro, nosso secretário adjunto, e a todos os funcionários da Secretaria de Saúde que compareceram aqui hoje. Eu estou no meu segundo mandato de vereador aqui na Câmara Municipal e sou um apaixonado pelo sistema SUS, né? Eu não sei se cabe nessa audiência regimental, mas é que eu tenho algumas ponderações a fazer e eu preparei um texto que eu gostaria de ler para apreciação de todos, né? Se vocês pudessem ouvir com atenção. E depois a gente puder, se alguém tiver alguma dúvida referente ao texto, eu gostaria de tecer algumas palavras que me preocupam muito com essa relação da saúde, principalmente a saúde terciária e a responsabilidade do Estado de São Paulo no tocante à saúde pública. Tudo bem? Tudo bem, vereadora? O SUS é apaixonante e o único no mundo. Quem tem a oportunidade de conhecer como funciona a tratativa no tocante à saúde pública fora do Brasil, pode com certeza entender essa afirmação. Mas esse sistema está em colapso já há algum tempo. E isso não tem como negar, nem tampouco evitar os efeitos desse colapso que termina de forma drástica nos municípios. Em Hortolândia, estou vereador e sou testemunha de profissionais da saúde com altíssimos níveis, preparados, em sua maioria, para atenderem muito bem, mesmo diante da precariedade. Esses profissionais estão alocados na Secretaria de Saúde e nas unidades de saúde, dando o seu melhor para todos. Mas, infelizmente, isto não é o suficiente. Precisamos, com urgência, de um olhar político criterioso de investimentos, sem sufocar o orçamento do nosso Tesouro, assim possibilitando ações afirmativas municipais, principalmente na rede básica de atendimento, onde, com certeza, trabalharíamos muito mais a saúde com o investimento. Quando uma família pede ajuda para os vereadores, eles estão desesperados. Sentem que os vereadores podem ser a esperança de um auxílio que bate forte no momento de vulnerabilidade. Não estão querendo passar na frente, querem ser atendidos, querem fazer valer a pena a carga tributária de impostos que pagam e não conseguem ver o retorno disso. E, de uma forma bem simples, acham que os vereadores, por estarem expostos nas ruas, são os políticos a ouvirem e levarem essa dor e esse desafio para aquele que, no entendimento deles, deve resolver o problema, o prefeito municipal. Eles não diferenciam as responsabilidades do prefeito e do governador. Cobram dos vereadores, do prefeito e cobram com muita força. Infelizmente, as cobranças feitas pelos vereadores que foram encaminhadas para o corpo técnico da nossa saúde não amenizaram as dores e as incertezas dos familiares do senhor Olerindo,
que veio a falecer no Hospital Mário Covas. A causa da morte, certamente, os médicos poderão esclarecer de forma técnica, e eu jamais me atreveria a questionar o médico. Mas as perguntas que não querem calar diante do quadro político local que estamos vivendo. Existe um olhar esperançoso dos cidadãos lançado sobre nós? O que fazer para que essas transferências da fila Cross aconteçam a tempo de aumentar as chances de salvar vidas? Me coloco à inteira disposição de cada profissional da saúde de Hortolândia para tentar, através do mandato de vereador, ajudar, mesmo que seja o mínimo, nessa luta insana de responsabilidade com a saúde pública que pede socorro. O SUS não pode acabar. Eu fiz esse texto, Cidinha, fiz esse texto do Tênis, porque, através do mandato, a gente costuma conviver muito com a dor dos familiares que, de uma certa forma, vivem pedindo ajuda para os vereadores para resolver um problema momentâneo onde os familiares ficam muito vulneráveis à dor que estão sentindo. Mas, assim como a família vive esse sentimento, eu tenho vivido aqui na Câmara Municipal e tenho acompanhado a saúde da Secretaria de Saúde Pública Municipal. Porque a Secretaria de Saúde Pública Municipal, ela tem assumido a responsabilidade que deveria cair sobre o Estado de São Paulo e sobre a Federação já há algum tempo. E isso nos coloca de mãos atadas. Então, esse texto, ele serve muito mais para agradecer e para parabenizar o trabalho que vocês têm feito aqui em Hortolândia, porque eu sei que vocês têm carregado uma responsabilidade muito grande, e eu sei que a cobrança vai muito forte em cima de vocês, mas a cobrança aqui vai sobre a classe política. Nós precisamos de colocar políticos cada vez mais capacitados nas nossas câmaras municipais, na nossa Assembleia Legislativa, na nossa Câmara de Deputados, no nosso Senado, no nosso governo, para que a gente possa rediscutir, para que a gente possa atender que hoje se fala na regionalização do Cross, da fila Cross, mas quais são os limites que o governo está colocando junto a essa regionalização? Será que isso realmente vai melhorar ou vai piorar para o município? Porque os municípios estão pedindo socorro. Nós temos hoje um hospital público, que é o Hospital Mário Covas, e eu sei, como vereador, a dificuldade que vai ser de concretizar aquela reforma. Eu sei muito bem como que está a situação do nosso hospital. Nós temos unidades básicas de saúde que precisam de equipamentos que são utilizados no dia a dia, como ventiladores, como bebedouros, que precisam ser substituídos. Eu poderia muito bem me dar o luxo de ser um vereador que fosse ali cobrar somente isso, Denis. Mas eu seria injusto. Eu seria injusto porque eu sei todas as dificuldades que vocês têm enfrentado, e eu sei que o Estado está tirando cada vez a mão da saúde e jogando para os municípios resolver um problema que não vai conseguir resolver. Porque nós já gastamos 24% do orçamento, os gráficos apontam que esse percentual vai aumentar, e se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não mudarmos a nossa forma de trabalhar, se nós não mudarmos a nossa forma de agir, se os políticos não se qualificarem e não derem força para o quadro técnico trabalhar, o sistema vai a colapso. Então, eu gostaria muito de agradecer a prestação de contas, Cidinha, agradecer a prestação de conta da Secretaria, e coloco o nosso mandato à disposição de vocês para a gente discutir tudo aquilo que vocês acharem necessário e urgente no município de Hortolândia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lipaus. Eu quero, antes de adentrar na resposta, e nem resposta, comentários com relação à fala do senhor, eu quero cumprimentar a vereadora Márcia, presidente da comissão, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores que estão nos acompanhando remotamente. Eu gostaria de cumprimentar também todos os servidores, trabalhadores da saúde pública de Hortolândia,
aqui representados pelos diretores, chefes de setores e demais servidores da Secretaria, mas que a gente estende também aos quase 2.000 trabalhadores, contando entre efetivos e contratados via contrato de gestão, que compõem hoje e fazem tudo isso que foi apresentado acontecer. Eu gostaria também de cumprimentar o Conselho Municipal de Saúde, faço isso em nome da dona Maria Taveira, nossa decana do Conselho, que nos acompanha nesse momento também remotamente. A Cidinha bem colocou que o Conselho não só aprova essa prestação de contas que a gente fez hoje aqui, mas como se debruça e verifica cada detalhe dessa planilha que foi apresentada. E, mais que isso, hoje o Conselho também faz um papel muito importante no dia a dia da vistoria de unidades, na discussão de temas que geraram até na nossa conferência um plano para a gente executar de maneira macro. Isso vem trazendo uma ajuda muito grande para nós técnicos da Secretaria. Quero cumprimentar o senhor, vereador, que não é só um apaixonado pelo SUS, o senhor é um estudioso também, a gente debate muito, o senhor é muito presente no dia a dia da Secretaria, nos trazendo o que a gente precisa, que não é o problema individual, que, obviamente, é o que nos dói mais, sempre, mas é a questão estruturante do sistema para que a gente possa atender esse indivíduo dentro do coletivo. Então, eu agradeço não só as palavras de hoje do senhor, mas também tudo que o senhor vem colaborando para que a gente possa evoluir. A gente tem, dentro dessa questão, que vem muito dentro da humanização, que o senhor colocou dentro da fala, de tentar traduzir esses números, né, que são frios, para uma realidade humanizada na saúde. Quando a gente fala em saúde, eu acho que é o setor mais sensível, num sistema público de saúde, é o setor mais sensível da população. Ninguém procura o sistema para passear, para se divertir. Ele está, obviamente, entendendo ter algum problema que mexe com a vida dele, seja em qual grau for, e ele vai para um equipamento público de saúde com toda a fragilidade que nós, seres humanos, todos temos quando nos deparamos com uma situação dessa, seja pessoalmente, seja familiarmente, no nosso círculo de amizade. Eu queria destacar, num primeiro momento, que eu acho que a gente tem hoje em Hortolândia uma condição privilegiada, tanto na questão estrutural da nossa rede, que é uma rede potente no que diz respeito a todas as áreas que ela consegue hoje atender, com um quadro, como o senhor bem colocou, de recursos humanos, na sua maioria absoluta, extremamente qualificado e se qualificando. A gente vê ações de qualificação, de educação permanente que são feitas. Então, a gente precisa ter essa visão que se traduz nas ações que a gente mostrou. Tem números aqui que são números de receita e despesa, mas os números das ações que a gente faz, o quanto a gente atende, são números que chamam a atenção. São milhões, 1.200.000 unidades de medicamentos dispensadas. E a gente sempre trabalha na saúde pública, entrando um pouco mais na questão que o senhor colocou do financiamento, com toda a nossa população. A gente não pode excluir quais são os que têm um plano de saúde, até porque a gente sabe que na média e alta complexidade, principalmente na alta complexidade, os planos de saúde acabam não atendendo e isso vem para a saúde pública. Uma outra questão que a gente precisa colocar com relação ao financiamento é que a estrutura da saúde ela é montada para eu atender um determinado número de pessoas que, se Deus quiser, não vão procurar porque estão bem. Vamos dizer que na atenção primária nós estamos conseguindo promover e prevenir, e estamos com menos pressão em outros serviços que são de médio e alto custo, mas, mesmo assim, a gente dimensiona tudo para poder atender essa população toda mais aflutuante. A gente tem muita gente do nosso entorno hoje que acaba utilizando o nosso serviço, que é legítimo do ponto de vista constitucional, porque o sistema é único, ele é nacional, mas ele acaba desequilibrando o arranjo entre os entes federativos na questão desse financiamento.
Então, eu não gosto de fazer essa conta, e principalmente as pessoas que atuam com saúde pública não gostam muito de fazer essa conta, porque ela é uma conta rasa, sim, tem vários fatores que fazem você compor um financiamento, mas quando a gente pega o nosso orçamento de 2023, a gente já consegue ver o total na apresentação do terceiro quadrimestre, a gente vai verificar que, pegando só na nossa população, não estou falando do pessoal que vem trabalhar, do pessoal que vem de outros municípios, dos acidentados na nossa malha rodoviária que acabam caindo para cá, só nos nossos municípios, pensando no orçamento total, a gente tem um investimento de R$ 1.520 per capita. Né? Quando a gente fala da urgência e emergência, que é um setor extremamente sensível, a gente até para fazer a gestão dele, né, a gente tem um contrato de gestão para isso, que consome um valor significativo, mas quando a gente divide daí, considerando o flutuante, porque daí na urgência e emergência a porta está aberta, não tem nem como pensar e não atender, você vai falar de em torno de R$ 40 de investimento. Agora, ora, a cidade está arrecadando bastante, a cidade é rica, tem se estruturado do ponto de vista orçamentário e de arrecadação muito bem, com todos os desafios que existem. E por que não pode pôr mais? Porque a gente coloca, como o senhor bem colocou aqui, o dobro do que a gente deveria de colocar. E nós não podemos deixar de cuidar de educação, de segurança pública, de cultura, esporte, lazer, da causa animal. A cidade, tudo precisa funcionar, senão não adianta eu só ter saúde, que nós não vamos caminhar. Então, o problema que a gente enfrenta há muito tempo, desde de que o SUS é SUS, é a visão federal e estadual da parte deles. Né? O governo federal ele não executa serviços, muito pouco que ele executa diretamente, mas ele tem a maior arrecadação. Então, ele precisa passar a colocar mais dinheiro. Né? O senhor colocou da questão de sistema público mundial, que são poucos países que têm, perto do nosso nenhum tem, e a gente faz um cálculo por PIB, e o que a gente aplica hoje em nível nacional para o Sistema Único de Saúde é muito, muito, muito aquém do que se aplica em Inglaterra, Canadá e outros países que tratam da saúde pública. Né? Sem contar Estados Unidos, que não trata. Lá você morre na porta no serviço particular se você não tiver dinheiro para pagar. É uma realidade muito pior do que onde se tem um sistema. Então, a gente tem buscado tratar essa questão. Né? A gente está preparado para essa discussão. E tem feito. Nos últimos anos, a gente tem conseguido, do governo federal, complementação, que não seria nem complementação, né? Seria chegar no nível, próximo do nível que devia de chegar nesse financiamento. E não é uma questão só política, ela é uma questão técnica. A gente desenha o nosso sistema e demonstra para o governo federal, para o governo do Estado, o que nós fazemos, além daquilo que deveríamos fazer, para não deixar a população desassistida. Isso tem surtido algum efeito com o governo federal. E no ano passado, que foi o primeiro ano de mandato do novo governador e da gestão da Secretaria de Estado, começou também a ter uma discussão de regionalização para que a gente possa olhar para a nossa região, fazer o recorte da nossa micro-região e chegar numa coisa que é a única que a gente precisa chegar, no aumento de oferta. A gente sabe qual é a demanda reprimida, a gente sabe o que hoje mais atinge a população, né? A parte de cardiologia, a parte de oncologia, a parte de saúde mental é importantíssima. A saúde mental hoje, ela caminha para virar um departamento tanto específico que é e tanta demanda que é hoje e que reflete daí em todo o restante essa questão de saúde mental. Então, a gente tem feito esse desenho, tem discutido com o Estado a nossa vocação aqui e buscando financiamento para isso também. O que o Estado fala hoje, que nós vamos finalizar esse ano, a gente tem a semana que vem a segunda oficina de regionalização, com isso fechado. O que a Hortolândia pode fazer a mais que o Estado, que seria da responsabilidade do Estado, nós vamos usar o nosso equipamento para fazer, com o financiamento dele, e com isso nós vamos dar mais acesso. Porque a gente precisa buscar hoje aumentar o acesso. A população, como eu disse, cresce,
A população de 2020 para cá migrou muito do privado para o público, certo? Já era grande nessa parte, como eu disse, de oncologia, por exemplo, que os planos de saúde simplesmente não se recusam a fazer, mesmo que você tenha pago para aquilo, e acabam direcionando os munícipes para os seus clientes, daí, que daí são nossos munícipes e nós temos que atender. Então, eu acho que a visão é essa. Os números, a prestação de contas é muito importante. Acho que essa fala do senhor, a gente poderia complementar nesse sentido, porque eu queria tranquilizar, a gente está falando para a população, que os números, eles são auditados, nós temos controle externo em Tribunal de Contas e Ministério Público, Conselho Municipal de Saúde atuante, a Câmara Municipal, que acompanha, não só nas audiências, mas está acompanhando para e passo que nós estamos fazendo. Então, quanto a isso, é muito tranquilo. O desafio agora é a gente conseguir estruturar ainda mais a nossa rede e conseguir realmente, como o senhor bem disse, o financiamento do governo do Estado e do governo federal. Só para fechar, na estruturação, o senhor colocou algumas questões de unidades, né? A gente conseguiu fazer projetos, a equipe desenvolveu, inclusive em tempo recorde, alguns projetos, e a gente aprovou a construção dos 3 CAPs, que nós vamos começar já com os projetos para poder implantar isso ao longo do próximo ano, desse ano e do próximo ano. A reforma das 3 UPAs, dando melhor qualidade para isso. A questão da reabilitação, nós vamos construir um centro próprio e adequado para atender a demanda que hoje se apresenta. A gente vai fazer uma reforma grande no Centro de Especialidades Médicas, e nós estamos pleiteando pelo PAC, e já bem adiantado, a questão de unidades básicas de saúde dentro de alguns territórios que estão mais pressionados. Esses recursos, a não ser o do PAC, que ainda está em tramitação, mas os outros todos já estão aprovados pelo governo federal. Nós conseguimos que eles façam esse papel, o papel deles nos ajudar a financiar a estrutura física da nossa saúde. E estamos conseguindo também dialogar com eles e captar recurso. Não é o suficiente, mas eu estou colocando isso mais para tranquilizar, né, a população, os vereadores, o Conselho Municipal de Saúde, que está acompanhando bem de perto, que a gente está trabalhando, sim, com essa visão. Aliás, o Conselho Municipal de Saúde vai fazer uma tratativa com o Conselho Estadual de Saúde para que a gente possa ter uma participação mais efetiva da população nessa discussão da regionalização e desse aumento de oferta de vagas para o município. Então, nós estamos atentos. E a gente sabe, não tiramos a razão da fala do senhor no que diz respeito aos apontamentos, e é uma ação contínua, a saúde ela sempre vai demandar. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais atento e atuante, e pode confiar que a Secretaria vai estar nesse caminho. É uma determinação do nosso prefeito Zezé Gomes. Aliás, quem eu trago um abraço para a Câmara Municipal, porque reconhece que os projetos que a gente precisa aprovar aqui para fazer a saúde caminhar são vistos tecnicamente, com o olhar do interesse da população. Então, a gente vai seguir em frente e à disposição para críticas, para observações, para o que for preciso, para o diálogo, porque todos nós estamos com a mesma intenção, de fortalecer cada vez mais o nosso Sistema Único de Saúde no município. Obrigado. Vereador Lipauso, agradeço pelos apontamentos, secretário Denis, pelos esclarecimentos, e por não haver nada mais a tratar referente a essa audiência pública, eu, como presidente da comissão, declaro encerrados os trabalhos aqui apresentados no dia de hoje. Obrigada a todos. Um excelente retorno a todos vocês. Deus abençoe.